Boa noite a todos. Hoje é exatamente 15 de novembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Frederico Figner, que ele assina com o pseudônimo Irmão Jacó. Muito bem, crianças. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Namico. E logo depois, a nossa querida Aline, que é a nossa continuista, vai nos recordar, lembrar do nosso último estudo. Que Jesus nos conduza. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai, Criador, é o nosso querido amigo Jesus. Senhor Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam abrir os nossos corações, acender aquela luzinha em nossos corações, para que possamos estar com a mente e o coração abertos para recebermos mais estes ensinamentos trazidos pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó. E que nós possamos, através desse estudo, compreender um pouco mais a respeito da doutrina, a respeito desses ensinamentos que estão sendo trazidos para todos nós. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que temos recebido e por mais uma vez permitir que nós estejamos aqui. E nesse momento pedimos aos nossos amigos espirituais que nos abençoem e conduzam esse estudo. Que assim seja. Boa noite, gente querida. Boa noite. Vamos recapitular, né? Na última aula, nós iniciamos o estudo do terceiro capítulo, intitulado Em Pleno Transe. E concluímos o estudo e a reflexão do item 3.1, o Salmo 23, onde Frederico Figner narra momentos cruciais de sua desencarnação, oportunidade em que os benfeitores espirituais desatam os últimos elos que o prendiam à matéria. Envolto em sensações angustiosas, Frederico se viu amparado por sua filha Marta, que proferia a prece do Salmo 23, enquanto lhe eram extraídos os últimos resíduos fluídicos. Hoje, seguiremos conhecendo a saga da desencarnação de Frederico Figner. Que Jesus nos oriente nessa jornada. Que assim seja. Uma alegria, né, gente? Estarmos reunidos, hoje feriado, descansar o dia todo, né? As mulheres não, as mulheres carregaram pedra, né? Isso aí eu não tenho dúvida, conheço. Mas os meninos ficaram lá hoje, só de bobeira, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje nós iremos entrar no item Recebendo Socorro. Ainda falando, ainda tratando, como disse a nossa continuista, a saga da desencarnação do irmão Jacó. Vamos lá então? Então a prece foi feita pela sua filha, que ele apresenta qual o nome? Marta. Mas sabemos que é Raquel, né? Fim da prece feita pela senhora Marta,
que ouvi sob indizível angústia, percebendo a manifesta intenção da filha, que assim procedia, buscando isolar-me o pensamento da intervenção a que me achava submetido. Notei que as dores se faziam menos rudes. Ela permaneceu amorosamente inclinada para mim por mais de 1 hora, em silêncio. Então, ele estava com muita dor, ele diz que as dores diminuíram, e ele percebe a filha dele ali atuando sobre ele por aproximadamente um pouco mais de 1 hora. Temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e, ao que me pareceu, Marta me partilhava os receios. Porque uma coisa é você acompanhar a desencarnação de alguém que não é um afeto teu. Há uma empatia, há uma amorosidade, mas ela está acompanhando a desencarnação daquele que foi o pai dela. E ela conhece o processo, então ela está ajudando até onde dá, mas a mente dele é tudo. Ela não tem como controlar a mente do pai, mas ela orienta: pai, mantenha calma, pai, faça silêncio. E ela está tentando passar para ele. E aqui é interessante, porque nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. Então ele diz assim, que ele tinha medo do que ele poderia pensar, porque tudo que ele pensasse iria talvez atrapalhar, dependendo do que ele, eu digo talvez, porque dependendo do que ele está pensando, atrapalha. Então, meus irmãos, vamos lá. Como todos nós iremos passar pelo processo da desencarnação, nós vamos, né? Isso faz parte, né? Então, a gente tem que lembrar dessas aulas, né? Por exemplo, eu estava ainda há pouco comentando, quando a minha mãe desencarnou, que ela desencarnou nos meus braços, na hora eu lembrei de tudo que eu já tinha estudado. Mas não é para isso que serve o estudo? Então eu digo, eu tenho que manter um ambiente de oração. Mamãe, vamos orar, mamãe. E fomos orando o Pai Nosso e a mamãe desencarnando. Então nós temos que saber que o que nós estudamos é para nós praticarmos. Então eu lembrei de Alcione, processo da desencarnação da mãe, porque foi nos braços de Alcione. Lembrei de Lívia e tantos outros processos, ao ponto de você ter a calma e poder fechar os olhos do seu ente querido. Então, a gente tem que lembrar disso na hora. Então, qual é a lição que eu tiro daqui? Que o pensamento é tudo. Então, que eu não venha atrapalhar o processo da desencarnação com o meu pensamento acelerado, desesperado. Mantenha calma e o pensamento em oração. Você não está desamparado, né? Então, isso já ajuda muito. Você está acompanhando aqui, meus irmãos. Esse livro não está aqui para enfeitar a nossa prateleira. Esse livro aqui, ele está para nos ensinar. Ele está aqui para nos ensinar. Porque nós também iremos passar por esse processo. Todo esse processo que ele está passando, nós vamos passar. E aqui, Deus permitiu que ele trouxesse, por isso que eu não me voltei, né? A gente diz, nunca ninguém voltou para contar. Não, voltou, está aqui, voltei. Né? Voltei. E é para que a gente possa aprender. Então, aqui é interessante, ele temia falar, provocando fenômenos desagradáveis, e ao que me pareceu, olha ele percebendo, Marta me partilhava os receios também. Pai, te acalma, pai, não fala, pai, relaxa, fica tranquilo. Agora você imagina, quando a gente tem um hábito da meditação, o brasileiro tem hábito da meditação? É um povo bem doidinho aqui, né? Então você imagina a desencarnação do brasileiro, né? É algo, porque a gente não está acostumado a fazermos esse movimento de silêncio mental, de direcionar a mente. Então, se eu não tenho esse hábito, nesse momento eu vou fazer? Não vou, porque eu não cultuei, eu não cultivei, eu não realizei isso uma vida inteira. Então, é por isso essa necessidade do silêncio, da meditação, do recolhimento,
Poxa, gente, Jesus fazia isso. Quantas vezes ele nos pediu licença, saiu, ele disse, eu preciso estar com meu pai. E ele saía, ficava sozinho para orar. Jesus. Então a gente precisa ter esse hábito do silêncio mental, do exercício da respiração, de direcionar o pensamento, de conversar com Jesus. Não é fazer um monte de oração decorada, gente. A gente já está fazendo isso há milênios. 10 Pai Nosso, 20 Ave Marias, não sei quantas Santa Maria. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. E agora a gente quer se engatar na prece de Cárdenas, prece do Dr. Bezerra, prece de não sei o quê. E a gente, sim, tu, quando que tu vai conversar comigo? Então, imagina o que é a gente cultivar esse diálogo com Jesus, adquirir esse hábito. Num processo desse, você estaria conversando com quem? Com Jesus. Com Jesus. Então, e você não vai conseguir fazer nenhuma prece decorada aqui. Você vê que não dá. Mas você conseguiria conversar com Jesus se isso fizesse parte da tua vida. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração me batia, agora uniforme e regular no peito. De que coração e de que respiração ele está falando? Do corpo físico ou do corpo perispiritual? Entendeu? Esse equilíbrio que ele está conseguindo é no corpo perispiritual, porque o material já foi. Ele está aqui com as impressões ainda do corpo. A impressão da dor. Através do olhar, supliquei à filha, sem palavras, reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. Então ele pedia da filha, minha filha, socorre papai, viu? Via movimentar cuidadosamente o braço direito e, em seguida, passar a destra repetidamente sobre a minha cabeça exausta. Ele vê ela passar a mãozinha dela, mãozinha direita ali sobre ele. A minha cabeça exausta, pensamento, mente, espírito. Reparei que me aplicava forças espirituais que eu ainda não podia compreender. Forças espirituais que ele não conseguia compreender. Mais alguns minutos decorridos e percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Olha, mais alguns minutos decorridos, percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Porque no processo do desenlace dele, a mente estava muito conturbada. Mas ele estava sendo assistido. Então, a gente, às vezes, quando a gente vai comentar o livro Voltei, todo espírita só comenta uma parte. Ele nem tinha luz, os espíritos zombeteiros zombaram dele. Mas ninguém comenta que ele teve uma desencarnação assistida. E isso é para poucos. Pensa você desencarnar vendo um ente amado na tua frente. Agora pensa você desencarnar vendo um capeta na tua frente zombando de ti. Tô te esperando, viu? Vem pra cá, olha. Tamo junto. Aí tu olhar aquele espírito feioso assim na tua frente. Já pensou? E ele não. Uma desencarnação, obviamente, com as dificuldades do processo da desencarnação, mas acompanhado por espíritos que ele não consegue ver, que não está a sua filha, e a sua filha é Marta. Mas então, alguns minutos, ele diz, percebi que o poder de orar me felicitava de novo. Voltou o equilíbrio mental. Encadeava os pensamentos, porque antes ele não conseguia, que é aquele período que o Livro dos Espíritos fala de perturbação, que pode demorar alguns minutos, como pode demorar anos.
O poder de orar me felicitava, me alegrava de novo. Encadeava os pensamentos sem maiores dificuldades e, na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. Disse, agora eu vou conseguir orar. Mas aí volto lá atrás, o nosso hábito de silêncio mental, pensar uma coisa de cada vez, ouvir músicas tranquilas. Ah, tia, para ouvir música clássica, mesmo a música clássica, ela pode sim te excitar, dependendo do tom, dependendo da nota. Agora, tem certas músicas, tem sons, na verdade são sons, o som da natureza, o som da chuva, o som da cachoeira, o som dos passarinhos, às vezes aqueles toques tibetanos, isso desacelera o teu pensamento, inclusive a tua vibração, a tua própria vibração, porque o som me faz vibrar. E esse vibrar pode ser, por exemplo, quando você vê os jovens naquilo que eles chamam dessas festas que eu não sei o nome, rave, pronto, isso aí. Daí você vê o jovem, aquele barulho desesperador e uma batida constante, tuque, 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 é um tuque-tuque desesperado. E cada vez o jovem fica mais e mais excitado, né? Então, a gente também tem que aprender a selecionar melhor. Aí tu já amanhece na tua casa e põe uma dessas músicas que o pessoal chama de sofrência, né? Ou você põe um tuque-tuque-tuque desse, não é verdade? Ou qualquer outra coisa parecida, barulhenta. E às vezes até uma música clássica barulhenta. Como é que tu vais ficar? Como é que fica a tua mente sendo excitada logo pela manhã? Você vai dentro do carro, põe o EOS. Escuta um bom estudo. Não é verdade? Do que você está ouvindo a rádio, matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, matou 5, matou 6, né? Tá preso um, tá preso o outro, matou isso, roubaram aquilo. Ou então músicas tuque, 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 tuque. Então, e às vezes, mesmo o estudo, a gente precisa do silêncio, do nada. E aí entraria uma música dessa que te leva a pensar na natureza, que desacelera. E ali, nesse momento, é hora de conversar com Jesus. É hora de você estreitar esse laço com o nosso Cristo Jesus. E aí facilita. Numa hora dessa, você já tem o hábito. Isso faz parte da tua vida. Você já tem essa intimidade. Reparei que me aplicava, então fosse. Então ele diz assim: encadeava os pensamentos, voltando, sem maiores dificuldades e na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido, consegui orar. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que me possuía. Ele estava habituado a viver sem um corpo físico? Não. Ele está no processo de adaptação. Agora é ele e o perispírito. Com forças que não são mais forças vitais. Ele não tem mais vitalidade. Mas ele está habituado com o fluido vital, todos nós. E ele agora não tem fluido vital. Não esse grosseiro. Não mais esse. Por isso essa sensação de fraqueza. Porque agora são outros fluidos que irão movimentá-lo. Tudo isso a gente vai fixar na nossa mente e vamos lembrar. Na hora da perturbação, da agonia, não é isso mesmo. Isso aqui, eu me lembro do irmão Jacó, estudei isso. Tá tudo, é isso mesmo. Mas vamos lá, vai passar. Não vou me desesperar, vai passar. Notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz, em porção imensa, a envolverem-me todo, ao passo que me via agora cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. Ele define e ele encontra. Ele diz assim:
envolverem-me todo. Essa luz minúscula em porção imensa que vinha através da Marta. Ao passo que me via agora ele se via cercado de atmosfera, e ele diz, fracamente iluminada em tom de laranja, pelo menos não era tão escuro. Então, ele agora começa a ver a sua própria vibração, a sua própria luz. E ele já reconhece que é o quê? Fraca. A fraca luz em tom laranja. Ele já consegue definir a sua condição. Isso, gente, é aquilo que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus quando nos diz, fazei brilhar a vossa luz. Quanto mais evoluído o espírito, daí, como é o nome daquela luzinha que coloca em torno dos santos? A auréola. Aquilo ali é tão interessante, aquilo nas imagens, porque todo artista ele é inspirado. Todo artista é inspirado. Eles foram muito bem inspirados quando colocaram essa luz em torno do santo. Então, o que a gente aprende em espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua intensidade de luz. E quanto mais evoluído o espírito, menos escuro é essa luz. Então, cada vez indo para o mais claro, cada vez mais claro, cada vez maior brilho. E o que a gente aprende? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Então, aqui ele fala que a irradiação dele é fraca. Isso mostrando a sua condição espiritual. Então, imagina que o seu Jacó, com todo o trabalho que ele fez, com todo o aparato espiritual que ele está tendo, olha a condição de luz dele, ou seja, de nível espiritual. Entende? Então, é por isso que eu não tenho como enganar ninguém quando se fala de mundo espiritual. Porque a minha túnica nupcial vai apresentar quem eu sou. Então, todos nós somos espíritos e todos nós emitimos luz com cores específicas. E essas cores, elas estão vinculadas ao meu grau de evolução moral. Ficou claro isso? Então, aqui ele percebe a luz que vem da filha, que está ajudando o processo da desencarnação, e ele já começa a reconhecer. Ele diz assim, ao passo que me via agora, cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom de laranja. A respiração processava-me normalmente. Respirava tranquilo agora. A carência de ar desaparecera, que ele sentia falta de ar, lembra? Meus pulmões revelavam-se robustecidos, os pulmões robustecidos, como por encanto. E ele está falando de quais pulmões? Corpo perispiritual. Agora, tia, ele desencarnou, o corpo físico ficou e percebe-se que o corpo perispiritual dele está legal, porque ele não está sentindo mais as dores do peito, ele não está mais sentindo a dificuldade de respirar. Isso é uma regra, tia? Também não. Às vezes, o corpo físico está enfermo e o corpo perispiritual também está detonado. A gente viu isso com quem? Com o André Luiz. Lembra do André Luiz? Ao ponto do médico apontar os órgãos dele que estavam, porque ele teve câncer, se não me falha a memória, ou no estômago ou no intestino, eu não lembro. E o médico que o atendeu no mundo espiritual, ele apontava as enfermidades dele no corpo perispiritual. E André Luiz sofria as consequências aí. Olha aí, a Luz está me lembrando aqui que foi no intestino. A nossa irmã está fazendo a pergunta, tia, e os homens bombas? Tudo que nós temos que avaliar é a intenção e o nível de conduta, intelecto, moral de cada espírito. O Papai do Céu, ele é muito bondoso e também muito justo. Então, às vezes,
uma pessoa dessa é levada por puro fanatismo, e a misericórdia divina tem misericórdia, e outros é por pura maldade. Então é sempre avaliado o que está por detrás dessa atitude. Qual é a intenção? Eu vou morrer, mas eu vou matar um monte. Isso aí é o quê? É maldade. E o outro diz assim, eu vou morrer, mas eu vou estar junto de Deus, porque o que eu estou fazendo é... Você está entendendo? Então é sempre avaliado a intenção. Por isso que a gente diz, cada caso é um caso. Okay? Então ele fala que agora a respiração processava-se normalmente, a carência de ar desapareceu, os pulmões revelavam-se agora robustecidos, como por encanto. Imagina você com dificuldade de respirar, de repente você... Nossa, a sensação de bem-estar, né? E tanto bem me faziam as inalações prolongadas de oxigênio, que eles chamam de oxigênio, né? Que tive a impressão de aurir alimento invisível do ar leve e puro. Porque o espírito não precisa da alimentação que ele tinha na terra. Não precisa, eu não tenho mais um corpo físico. E os espíritos, eles se alimentam justamente disso. Do ar, do amor, do sentimento. Todos sabem fazer isso? Não. Então, como ele está muito condicionado à alimentação, por isso que é ofertado uma fruta, um caldinho. Só que essa fruta, esse caldinho, é feito de fluido. E esse fluido o alimenta. Até ele conseguir aurir sozinho. Enquanto ele não sabe, ele necessita dessa alimentação fluídica, entendeste? Por exemplo, a gente não toma a aguinha que nos oferece, é H2O, tá? É matéria. Mas ela é envolvida de um fluido diferente que nos faz bem, que nos cura, entendeu? É os espíritos manipulando as moléculas. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele manipulou aquelas moléculas para transformá-la no vinho, que é outra química. Ele sabe fazer isso. Da mesma forma que os espíritos, eles modificam e às vezes modificam as moléculas para nos trazer uma medicação necessária. Se tu der água fluidificada para as crianças na evangelização e perguntar, eu já fui evangelizadora da infância muitos anos, adoro crianças. E até hoje a gente é evangelizadora, que a gente tem o EOS para criança. E se você perguntar, tem gosto de quê? Todas vão te dizer, água de coco. Água de coco. É docinho. Olha como os espíritos nobres fazem com criança. Quase todas vão dizer, gostinho de água de coco, tia, porque é docinho. E eu já fui criança, minha mãe me levava para a federação no Amazonas, Federação Espírita do Amazonas, lá no centro da cidade, e eu me recordo que eu adorava a água, porque era água de coco. E eu tive essa experiência com meu sobrinho, Vinícius, hoje é um homem. Ele com 5 anos, eu fazendo evangelho no lar em casa, eu sempre fiz só, sempre respeitei a opinião de cada um, e ele bateu na porta do meu quarto, tia, a senhora está rezando? Digo, tô, meu filho. Posso? Claro, entre. Coloquei a água para ele e deixei a minha separada no copo. Fizemos o evangelho, fizemos a oração, e o filho, agora é hora de beber a água. E ele pegou a água dele, virou, e ficou uma gotinha, ele sacudiu assim, que era para não ficar nada dentro. Aí ele disse, Aí, como ele sabia que eu peguei a água de lá, ele disse, parece água de coco. Então, a gente vê o processo de modificação. Então, ele aqui, ele realmente está se alimentando, porque ele está na presença da filha, ele está calmo, ele está muito bem amparado. E o ato de respirar, até nós, na hora da agonia, dá uma parada e respira, para você ver o bem que isso vai te fazer. Pode ver que quando a gente está agoniada, a gente respira assim, fica agoniada, a gente pega, leva bastante oxigênio para essa maquininha aqui chamada cérebro, para aí. Poxa, mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque nós também somos espíritos. De aurir alimento invisível do ar leve e puro.
restabelecendo-se-me a força orgânica. Para quem já leu, as obras de André Luiz, quando os espíritos vêm fazer trabalho aqui, e o maior número de trabalho deles é à noite, é na madrugada. Durante o dia, o número de trabalhadores espirituais é menor. Então, à noite é o horário que eles mais trabalham. E ao decorrer do dia, quando eles vêm num trabalho grandioso aqui na Terra, num ambiente denso do jeito que é a Terra, eles procuram lugares, campo, mas não é a mata fechada, porque mesmo a mata fechada é densa. Eles procuram lugares onde tem plantações, pomar. Ou, às vezes, o mar, o rio, lugar tranquilo, para ali eles conseguirem se alimentar. Aurir de um oxigênio, de uma pureza, de um fluido melhor. Então, é por isso que, às vezes, a gente sente necessidade de ir para um lugar ermo, distante, longe da loucura da cidade. E devemos fazer isso, para a gente se refazer. Então, restabelecendo-se-me a força orgânica, fortificava-se a potência visual. A claridade alaranjada que me revestia casava-se à luz comum, à luz do ambiente. A melhor experimentada, porém, não ia ao ponto de restaurar-me a disposição de falar. O abatimento era ainda insuperável. Tá? Então não tinha força para falar, mas já não sentia mais dor no tórax, já estava respirando melhor, o coração já estava mais tranquilo. Assombrado, vi-me em duplicata, corpo físico, corpo perispiritual. Eu, que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Aí é para acabar, né? Pensa você olhar assim, bye baby, bye bye. Não é fácil não, né? E ele diz, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido. Não me assistia a qualquer razão de revolta. Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar-me o propósito de observar e aprender, era-me aflita. A vontade de aprender com tudo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, olhar para o corpo dele endurecendo, isso o incomodava. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte. Impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, do cadáver, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. E aí eu me lembro, o Divaldo conta, que ele sempre contava a história do Francisco de Assis em relação ao corpo físico, né? Que ele chamava de meu burrinho, o corpo físico. E ele conta, Divaldo conta, que viu a experiência, a mãe dele desencarnando, então ele viu a mãe saindo do corpo, a Joana de Ângela estava próxima para recolher a mãe, auxiliá-la, e a própria Joana levou a mãe até o corpo, e a mãe de Divaldo ali se ajoelhou e disse, muito obrigada, meu burrinho, por todo esse tempo de trabalho. Então, a gente vê aqui que o nosso irmão Frederico Figner não está conseguindo, né? O medo, o certo mal-estar de olhar para o corpo, né? Ele não teve esse movimento de equilíbrio, de calma, para agradecer a esse uniforme que Deus nos emprestou.
não para realizarmos todos os nossos caprichos e desejos. Esse corpo foi um empréstimo de Deus para nós estarmos encarnados na escola, para aprendermos e nos tornarmos pessoas melhores. É esse o propósito desse uniforme. E como é bom poder abraçá-lo e dizer muito obrigada. E me perdoe tantas vezes que eu te tratei mal. A gente trata muito mal desse corpinho, né? Oi, filha. Oi, assim, ó, é porque teve uma vez que aconteceu comigo que eu estava deitada e eu me fiquei tão apavorada. Com certeza, porque é algo novo para você. A gente faz isso todas as noites. A colega está contando que fez um desdobramento consciente e o desespero dela, dizer, eu morri, né? Não, eu não quero morrer ainda, sou jovem, né? Eu imagino. E realmente é um desespero, porque à noite nós fazemos, mas fazemos de forma inconsciente. E você fez num caso consciente, então isso dá realmente um desespero. O que nós temos que ter certeza é que a gente nunca está desamparado. Eu até brinco, disse, quando eu desencarnar, manda o Calbi Peixoto para cantar Conceição. Eu digo, eu desencarnei. Aí logo depois um passeio embaixo da ponte. Mas a gente está tendo tantos suicídios nessa ponte, que eu acho que é hora de nós orarmos um tanto mais, né, por esses jovens tão perdidos, tão sem Deus. O sentido da vida é a espiritualidade. Se não a temos, para que viver? Então nós, na condição de pais, estamos falhando bastante em não querer colocar Deus como o principal objetivo de se viver aqui na Terra. E para finalizar, então ele diz assim, fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Encontrava-me prostrado, vencido, não me assistia a qualquer razão de revolta, repetindo, tá, gente? Contudo, se possível, desejaria afastar-me. A contemplação do corpo imóvel, não obstante aguçar meu propósito de observar e aprender, era-me aflitiva. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte, impunha reflexões desagradáveis e amargas. À distância dele, provavelmente, a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Marta entendeu o que eu não podia dizer, então ele está achando que ele precisa abrir a boca para se comunicar. Ele ainda não entendeu, apesar de ser espírita, que tudo que ele está pensando, Marta está ouvindo. Porque nós, espírito, nos comunicamos pelo pensamento. Então, fica tranquilo, é só tu pensar. Tu pensou, já tá, precisa mandar o WhatsApp, não precisa articular a boca. Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, tá certo? Essa informação é só para quando você desencarnar? Não. Porque eu sou um espírito no corpo físico. Eu sou um espírito no corpo físico. Então, eu, na condição de espírito, também me comunico com outros espíritos pelo pensamento. Eu só tenho que estar atenta para identificar o que é meu e o que não é meu. Tia, mas eu só me comunico com os espíritos desencarnados? Não. Você também se comunica com os encarnados. Ele não consegue, o outro encarnado, não consegue ouvir as tuas palavras, mas consegue sentir ou uma empatia ou uma antipatia. Entendeu? Então, nenhum pensamento está isolado. Só eu estou pensando, só eu vou saber. Não. Quando você pensa, você já se vincula com todos aqueles que têm o mesmo pensamento que o seu. Marta entendeu o que eu não podia dizer, fez-se mais terna e explicou. Tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente.
Precisamos paciência por mais algumas horas. Então ele já vê o corpo enrijecido, já sabe que está desencarnado, mas o processo ainda não acabou. O que ele queria fazer? Sair dali. Ele não queria ficar vendo, mas ele não dá, porque ainda tem alguns fios. Então, e essa é a hora, não do medo, mas deveria, né? Se aproximar do corpo, olhar, né? Ficou tudo, né? Agradecer, né? Seria essa hora, mas ele quer fugir dessa realidade, como nós também, né? Tem gente que não quer falar de morte, tem gente que não quer falar de doença, tem gente que não quer falar de nada que lembre o processo da desencarnação, por fuga, por medo. Só que vai chegar uma hora que isso vai acontecer e você nunca pensou nisso. Então, a pior coisa que tem é nós sermos pegos de surpresa. Nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Não, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que pensar para quando a coisa acontecer, não ser uma surpresa. Eu já pensei nisso. Foi bom, gente? Muitas lições, né? Aonde que a gente tem uma lição assim, gente? Tantos ensinamentos que Jesus traz para a gente e a gente não paga nada. Tudo que é divino é assim. Não é verdade? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Qual é a lição que eu tiro daqui? Que o pensamento é tudo. Então a gente precisa ter esse hábito do silêncio mental, do exercício da respiração, de direcionar o pensamento, de conversar com Jesus. E às vezes, mesmo o estudo, a gente precisa do silêncio, do nada. E aí entraria uma música dessa que te leva a pensar na natureza, que desacelera. E ali, nesse momento, é hora de conversar com Jesus. Na hora da agonia, dá uma parada e respira, para você ver o bem que isso vai te fazer. O sentido da vida é a espiritualidade. Se não a temos, para que viver? Então nós, na condição de pais, estamos falhando bastante em não querer colocar Deus como o principal objetivo de se viver aqui na Terra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Minha irmã Lourdes, vem orar para a gente. Queridos irmãos, depois desse momento onde
convidados a participar desse banquete, sentimos-nos pleno, confortados, porque sabemos da imensidão do amor do nosso Pai, do nosso querido amigo Jesus, que ao nos convidar, nos está dando oportunidade para podermos compreender, Senhor, para podermos cuidar melhor da nossa casa mental, ser gratos ao nosso corpo físico, que tem aguentado tanta insegurança, tanta iniquidade, assim como nós fazemos na terra em que vivemos. Por isso, pedimos assim, Senhor, perdoa-nos a nossa insensatez, mas nos fortalece para que possamos continuar nesta luta, Senhor, que nos encaminhará para a luz. Muito obrigado, Mestre querido, e continua conosco, porque queremos continuar contigo sempre. Assim seja.